Muito bem, pessoal, eu sou o professor Romero Alto, aqui do ATF. Estamos aqui começando o nosso curso preparatório para o concurso de analista judiciário do TRF. Nesse concurso, onde estamos nesse módulo conjunto para o Ministério Público, o TRF da 5ª Região e também para o TRT, nesse curso modulado que o ATF Digital está preparando para vocês. Nós vamos ter aqui 6 encontros de direito tributário, onde nós vamos navegar por todos os pontos do programa de direito tributário, pegando o último edital do concurso de TRF, do concurso do TRF da 1ª Região. Com base no edital elaborado agora em 2012, nós estamos já percebendo qual vai ser o conjunto de temas que vão ser exigidos no concurso que se avizinha para o TRF da 5ª Região. Então vamos selecionar todos os pontos importantes, vamos discutir todos os assuntos que serão exigidos na prova de vocês. Então vamos trabalhar os pontos principais do programa, navegando na doutrina, na jurisprudência e na legislação que vai ser necessária para vocês, beleza? Então o curso vai ser trabalhado com doutrina, legislação e vamos inserir também algumas questões de direito tributário aqui também, para o curso não ficar puramente teórico, beleza? Então vamos ter 6 encontros e nesses 6 encontros aqui nós vamos abordar todos os temas que serão exigidos no edital, apesar do edital ainda não ter sido divulgado nesse momento que estamos gravando as questões aqui, que estamos gravando o curso aqui para vocês, beleza? Muito bem, então vamos na aula de hoje. Os temas que serão abordados na aula de hoje serão o tema de conceito de tributo, espécies tributárias e, se possível, ainda vamos entrar também no tema de competência tributária, que são 3 temas importantes. São temas que são abordados no Código Tributário Nacional, temas que são abordados também na Constituição Federal. Beleza? A gente vai aqui dar um corte para o slide. Esses slides vão ser disponibilizados para vocês também. E aqui a gente vai dar uma olhada no material que vocês vão precisar, tá certo? Trabalhar com eles, conjuntamente com nossas aulas aqui. Então, observando aqui nos slides, vejam só, vai ser disponibilizado para vocês, juntamente com as aulas, slides, uma apostila em PDF. Essa apostila em PDF corresponde exatamente aos slides que vocês vão acompanhar no transcorrer das nossas aulas, tá certo? Então isso vai ser disponibilizado para download para vocês. Além disso, vocês vão precisar trabalhar também com duas legislações básicas, a Constituição Federal, nesses artigos específicos aí, o artigo 145 até o artigo 162 e também o artigo 195. Esses artigos aí são os artigos da legislação tributária que estão presentes na Constituição Federal. São os artigos mais fundamentais de toda a legislação tributária, porque são os artigos da legislação tributária que estão disciplinados na Constituição de 88. Além disso, o Código Tributário Nacional vai ser fundamental também, mas nós não vamos precisar de trabalhar com todos os artigos do Código Tributário Nacional. No CTN, no transcorrer do curso, nós vamos discutir quais são os artigos do CTN que vão ser essenciais para vocês. Então, aqui comigo, tá certo? Vocês vão precisar estar com o CTN do lado de vocês aí, na bancada, aí no escritório de vocês em casa. Então, vocês vão estar com o CTN para aqui. No transcorrer das aulas, eu vou indicando a vocês, para vocês irem marcando no CTN de vocês, quais são os artigos que vocês vão precisar ter uma maior atenção, né? O CTN tem mais de 200 artigos, mas nem todos esses artigos vão ser importantes para vocês. Alguns artigos do CTN, inclusive, já foram tacitamente revogados pela Constituição de 88, então eles não vão precisar, não devem ser analisados por vocês, e alguns artigos nem fazem parte do programa que deve ser exigido de vocês para o concurso que se avizinha. Então, no caso do CTN, os artigos que são importantes, eu vou estar indicando para vocês, para que vocês passem aquele marcador de texto, botem um asteriscozinho nos artigos que são importantes. Voltando aqui para a lousa eletrônica, vejam só, bibliografia para dar um suporte de vocês. Além da apostila, a apostila que vai estar disponibilizada aí no site para vocês fazerem o download, a apostila, gente, ela tem todo o material, todo o conteúdo programático já está previsto na apostila, tá? Então essa apostila aqui, ela já tem todo o conteúdo que vai ser exigido para a prova de vocês, tá? Inclusive a apostila tem até outros assuntos que até no edital não vai ser exigido para a prova de vocês. A apostila é mais completa do que o programa que vai ser exigido de direito tributário na prova de vocês. Mas a apostila, ela apresenta os assuntos de forma resumida. Vocês precisam ter um livro como material de apoio, de complemento na preparação da aula. Atualmente, o melhor livro de direito tributário para preparação para concursos é o livro de Ricardo Alexandre. Então, a primeira opção
para quem está entrando aí no mercado para estudar em concursos públicos. Primeira opção, o melhor livro de Direito Tributário atualmente é o livro de Ricardo Alexandre, para o público concurseiro. Outras opções aqui que eu sugiro para vocês, quem já tem o livro de Ricardo, que é uma segunda opção, pode ser o livro de Robinson Barreirinhas ou o livro de Eduardo Sabag. São outras opções também, tá certo? Que podem ser adquiridas por quem não tem nenhum livro de Direito Tributário. Mas com certeza o livro de Ricardo Alexandre é aquele livro que se apresenta atualmente como a melhor opção de livro de Direito Tributário para quem está se preparando para concurso público nas matérias que exigem Direito Tributário, tá certo? Então, como eu estava comentando, nós vamos navegar por todos os pontos do edital que se avizinha. A gente está se baseando no edital da prova do TRF, que foi agora, dia 25 de março, foi a prova do TRF da primeira região, que foi agora, no dia 25 de março, a prova foi agora, a gente está gravando a prova agora em abril, início de abril, estamos gravando nosso curso agora no dia 2 de abril, primeira aula, mas a prova foi agora semana passada, a prova foi razoável, a prova não foi difícil, as questões de direito tributário, e o edital que a gente se baseou foi exatamente esse, o edital mais recente, que foi um edital que exigiu a disciplina de direito tributário, tá certo? Então estamos com um edital bem fresquinho e baseando nesse nosso curso, né, em cima desse edital mais recente do TRF da primeira região, para montar esse nosso curso preparatório para o TRF da quinta região, que vai ser elaborado pela FCC. Esse também do TRF da primeira região também foi organizado pela Fundação Carlos Chagas, tá certo? Então, como a gente não tem muito tempo para ficar discutindo, a gente tem que logo começar com os assuntos, tá certo? Somos 6 encontros apenas, então temos que correr com os assuntos. Então, vamos para o primeiro ponto do nosso programa. Vamos cortar aqui para o slide, beleza? Primeiro assunto do nosso programa é o assunto referente a conceito de tributo e espécies tributárias, beleza? Então vamos aqui para o slide. Então, conceito de tributo é um ponto importante do nosso programa, porque ele é um ponto que tem inter-relações com várias outras passagens do programa de direito tributário. Ele se interrelaciona com o tópico de espécies tributárias, que é o ponto seguinte do programa, mas ele se interrelaciona com o ponto dos princípios tributários, com o ponto das imunidades tributárias, com o ponto de obrigação tributária, de sujeito passivo. Então, ele é um ponto que se conecta com várias outras passagens do programa que a gente vai ver mais à frente. Além disso, a gente não pode estudar direito tributário, principalmente para quem for marinheiro de primeira viagem, está estudando direito tributário agora, só estudou na faculdade e está revendo agora direito tributário. A gente precisa entrar no estudo de direito tributário tendo muita consciência do que se trata, qual é o objeto do nosso estudo. Beleza? Então vamos começar analisando o conceito de tributo, passando pelo artigo 3º do CTN. O conceito de tributo que a gente vai estudar aqui é o conceito legal, aquilo que está no CTN, disciplinado no CTN. Os conceitos metajurídicos de tributo, isso são irrelevantes para a gente. Os conceitos dados pela doutrina não têm importância para a gente, porque o que é exigido nos concursos públicos, principalmente nas provas da FCC, é o conceito de tributo que está no artigo 3º do CTN, que é um conceito já bastante, que tem vários pontos que são de importância para a gente. Então vamos voltar para a luz eletrônica e vamos lá para o artigo 3º, que está aí para vocês darem uma olhada. Então vejam só, diz o artigo 3º do CTN, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então vejam só, gente, desse conceito legal de tributo, 5 são os pontos essenciais dessa conceituação legal. Então a primeira dica que a gente traz para vocês, amanhã, quando vocês estiverem revendo esta aula, estiverem relembrando da nossa primeira aula de direito tributário, a primeira dica é: eu só sei o que tributo é se eu me lembrar das 5 características essenciais que estão presentes no conceito de tributo. Então, o conceito de tributo, ele apresenta 5 características essenciais, 5 elementos essenciais que são extraídos de sua conceituação legal. Beleza? Então, quais são esses 5 elementos essenciais que são extraídos do conceito legal de tributo? Vejam só que todo tributo apresenta esses 5 caracteres essenciais. Vamos para a primeira característica essencial do tributo, que é extraída desse artigo 3º.
Olha lá, então vamos voltando para a lousa eletrônica. Primeira característica essencial é esta que está aí na lousa eletrônica. Tributo, então, é uma prestação pecuniária. Vem da primeira passagem do conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária. Quer dizer, então, que o tributo é uma prestação em dinheiro, admitindo-se como exceção a dação em pagamento em bens imóveis, gente. O que é que significa isto, pessoal? Então, tributo é toda prestação pecuniária. Pecúnia quer dizer dinheiro. Isso significa, gente, que no nosso país, sistema tributário brasileiro, há muito tempo não se admite mais a figura da prestação in natura ou a prestação tributária in labore. Prestação in natura seria aquele tributo exigido por meio do pagamento em bens ou mercadorias. E a prestação in labore seria aquele tributo exigido por meio do pagamento em serviços. Tais figuras não estão presentes no nosso sistema jurídico, que só admite a presença da figura do tributo como sendo uma prestação em dinheiro, em pecúnia. A prestação de um tributo in labore, que não existe, ou a prestação de um tributo in natura, que não existe mais, seria, por exemplo, assim, se a gente fosse vislumbrar uma situação hipotética. Um tributo in natura seria aquela situação, por exemplo, que o Estado instituiria um tributo e cobraria esse tributo exigindo do particular que pagasse esse tributo entregando bens, por meio de entrega de bens e mercadorias. Imagine um produtor de laranja, né, e que o imposto referente à venda dessas laranjas fosse pago em cima da própria lavoura, em cima da própria produção realizada. Imagine que a alíquota referente à venda da lavoura, da laranja, fosse um alíquota de 10% da produção realizada. Imagine então que em cima daquela lavoura o Estado chegasse no produtor de laranja e dissesse: eu vim cobrar o imposto referente sobre a laranja. Imagine que o produtor tivesse produzido 20 toneladas de laranja, o Estado chegaria lá com um caminhão para colher, pegar 2 toneladas de laranja, correspondendo a 10% daquela produção. Isso seria uma tributação in natura, porque o imposto seria exigido em forma de bens, de mercadorias. Tá? Uma tributação in labore seria um imposto, um tributo que o Estado exigiria através do pagamento de serviços. O particular pagaria o seu tributo não em dinheiro, não em pecúnia, mas prestando serviços. Né? A sociedade prestando serviços ao Estado. Tá? Seria uma forma, por exemplo, um advogado, ao pagar o seu ISS, que é um imposto que o advogado paga, é o ISS, um imposto sobre serviço de qualquer natureza. Ao pagar seu ISS ao município, ao invés dele pagar em dinheiro, ele, por exemplo, poderia pagar este tributo prestando serviços jurídicos ao município, por exemplo. Isso seria uma forma de pagar o tributo in labore, por meio de trabalho. Mas essas formas jurídicas não são previstas no nosso sistema jurídico. Nosso sistema jurídico, o tributo é sempre uma prestação pecuniária em dinheiro. Agora vejam só, isto é a regra que existe uma exceção, porque desde 2001 houve uma alteração no artigo 156 do CTN, criando-se uma hipótese de quitação de tributos, de pagamento de tributos, por meio da dação em pagamento em bens e imóveis, nos termos da lei. Quer dizer que é possível, sim, desde 2001 para cá, se houver uma lei federal, estadual ou municipal autorizando isso, é possível ao contribuinte pagar um tributo seu, entregando, dando ao Estado um bem imóvel. Então, não pagando em dinheiro, mas dando um bem imóvel como forma de pagamento deste tributo. Então, a dação em pagamento em bens imóveis nos termos da lei. Tem que ter uma lei autorizativa para isso. Tá certo? Então, exceção ao caráter pecuniário da prestação tributária. Percebo, cuidado em questões de prova. Às vezes aparece dação em pagamento em bens móveis. Em bens móveis, pagamento em mercadorias não se admite. O CTN permite a dação em pagamento em bens imóveis e desde que haja já uma lei autorizativa. Voltando para a lousa eletrônica, vejam só, essa é a primeira característica, então, tributo é uma prestação sempre pecuniária, em pecúnia. Voltando para a lousa eletrônica, a segunda característica do tributo é que tributo é sempre uma prestação, veja lá, voltando, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que é que significa dizer que tributo é uma prestação compulsória? Está aqui no item 2, é que é uma prestação obrigatória.
que é que significa dizer? Claro, é compulsória, quer dizer que é obrigatória, sim. Mas o que é que a gente consegue extrair mais disso, né, para complementar nossa análise do conceito de tributo? Quando a gente diz que tributo é uma prestação compulsória, que é uma prestação obrigatória, quer dizer que tributo a gente não paga porque a gente quer, né? É uma prestação compulsória, quer dizer que é uma prestação coercitiva, é uma prestação que não é voluntária, quer dizer que o Estado exige, toma força, né, de nosso patrimônio, o Estado arranca uma parte do nosso patrimônio a título de exigência de uma obrigação tributária. O Estado não pergunta ao particular se ele quer ou se ele não quer pagar o tributo, se ele quer pagar ou não quer pagar imposto de renda, se ele quer pagar ou se ele não quer pagar uma taxa de coleta de lixo. Não, isso é irrelevante. A vontade do particular é irrelevante no que diz respeito a uma obrigação tributária. Por que é assim? Porque a obrigação tributária, ela se caracteriza, gente, como uma obrigação de direito público e não uma obrigação de direito privado. As obrigações de direito privado, que são aquelas que vêm no âmbito do direito civil, do direito empresarial, essas sim só surgem para o particular quando o particular autoriza, por meio de sua vontade, que essa obrigação surja. As obrigações de direito privado são sempre contratuais, decorrem da anuência da vontade da parte. Por exemplo, uma obrigação de pagar um contrato de locação só surge para a parte se a parte quis firmar o contrato de locação. Uma pessoa só é obrigada a pagar uma prestação da aquisição de um bem qualquer se a pessoa quis firmar um contrato de compra e venda de uma coisa. Se ela não quis firmar um contrato de compra e venda, não existe contrato forçado. Você não é obrigado a firmar um contrato e se obrigar a pagar por aquilo. Você só firma se quiser. Já os tributos, você é obrigado a pagar porque é imposto a você essa obrigação por força de lei. São obrigações coercitivas compulsórias. Mas aí a gente abre uma parte, olha, mas veja só, quer dizer que toda a arrecadação que o Estado obtém para pagar suas contas, para custear a despesa pública, toda a arrecadação que o Estado obtém é sempre uma arrecadação que o Estado obtém à força, que o Estado obtém de forma compulsória. Todos os recursos que o Estado obtém para custear suas despesas, o Estado obtém assim na tora, quer dizer, por meio de constrangimento ao particular, sem pedir licença, o Estado vai lá e arranca esses recursos à força? Não. Se a gente for analisar as receitas públicas, que são as receitas que o Estado obtém dos particulares para custear a despesa pública, nem todos os recursos que o Estado obtém para custear suas despesas são recursos que o Estado obtém de forma compulsória, são recursos que o Estado obtém à força. Nessa linha, voltando aqui para o slide, vejam só, olha aqui comigo. Se a gente analisar o quadro da Receita Pública, e esse quadro, ele vem do direito financeiro, tá? Isso é uma classificação da Receita Pública baseada no direito financeiro, mas é uma classificação do direito financeiro que é super utilizada no direito tributário. Essa classificação, ela distribui as receitas do Estado, quer dizer, a Receita Pública, em duas categorias. A Receita Pública originária e a Receita Pública derivada. No primeiro item, a Receita Pública originária, são aquelas receitas que o Estado obtém de forma voluntária. Quer dizer, que são recursos que o Estado obtém de forma contratual. Quer dizer, que são aqueles recursos que o particular paga esses recursos, mas esses recursos não são obtidos pelo Estado por meio de constrangimento, recursos obtidos à força. Olha a definição da receita originária. É receita de direito privado. O Estado oferece bens e serviços aos particulares que decidem se adquirem ou não os mesmos. Então vejam só, receita pública originária, o que caracteriza essa receita pública originária são aqueles recursos que o Estado obtém diretamente dos particulares, diretamente dos indivíduos, da sociedade, mas a sociedade não é obrigada a dar esses seus recursos para a sociedade, para o Estado. O Estado só vai obter esses recursos se o Estado oferecer bens e serviços à sociedade e se a sociedade se interessar por esses bens e serviços. Por exemplo, nessa linha da Receita Pública originária, o Estado pode, por exemplo, oferecer para os particulares imóveis do Estado para serem postos à locação, e aí algum particular pode se interessar em alugar algum imóvel do Estado. Ou o Estado pode se desinteressar de alguns bens seus e colocar esses bens para serem alienados, vendidos
num leilão público de venda de bens do Estado e algum particular pode querer comprar esses bens ou serviços que o Estado esteja oferecendo, né? Ou ainda as empresas do Estado, as empresas estatais do Estado, como empresas como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que oferecem bens ou serviços à sociedade. A sociedade pode se interessar em comprar esses bens ou serviços que o Estado está oferecendo à sociedade por meio de suas empresas. O que caracteriza as receitas originárias é sempre a possibilidade do particular decidir se quer dar o seu dinheiro para o Estado, né, adquirindo esses bens e serviços que o Estado está oferecendo. Então, são receitas voluntárias, quer dizer, voluntas, vontade. Se o particular tem o poder de decidir em dar o seu dinheiro para o Estado ou não dar o seu dinheiro para o Estado, eventualmente, se o particular quer dar o seu dinheiro para o Estado, adquirindo esses bens ou serviços que o Estado está oferecendo, essa receita que o Estado obtém com isso é sempre uma receita pública originária. Então, faça essa relação. Receita pública originária de respeito àqueles recursos que o Estado não pode obter à força. São recursos que o Estado obtém se o Estado conseguir convencer os particulares a adquirir aqueles bens e serviços que o Estado eventualmente põe à disposição dos particulares para que os particulares decidam se aqueles bens e serviços são de interesse dos particulares, para que os particulares adquiram esses bens e serviços. Olha ali a lista dos exemplos, vejam aqui no slide comigo. Entre esses exemplos estão aluguéis recebidos pelo Estado, alienação de bens, né, os recursos obtidos pelo Estado na alienação de bens, a receita das empresas estatais, o lucro das empresas estatais, como a Petrobras, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Percebam, no caso das empresas estatais, ninguém é obrigado a comprar gasolina da Petrobras. Você pode comprar gasolina da Shell, da Texaco. Mas se você decidiu com sua vontade comprar gasolina da Petrobras e aquilo eventualmente vai gerar um lucro para a Petrobras, esse lucro, em última instância, é em parte lucro da União. E a União vai ficar agradecida por isso. Mas você não é obrigado a dar seu dinheiro para a Petrobras, né? Em última instância, você não é obrigado a dar seu dinheiro para a União. Por isso que a receita, o lucro das empresas estatais, caracteriza uma receita pública originária, né, dos entes políticos e não uma receita pública do outro tipo, que é a receita pública derivada. Vejam aqui comigo no slide, e o que são as receitas derivadas? Olha aqui, a receita derivada é a receita que é obrigatória. Ela não decorre do contrato, ela decorre da lei. Veja a comparação do item 1 com o item 2. A receita originária é voluntária, a receita derivada é obrigatória. Enquanto que a de cima é contratual, decorre de um contrato entre as partes, entre o Estado e o particular, a receita derivada é legal, ela decorre da lei. Olha a definição da receita derivada. É receita de direito público e não de direito privado. O Estado expropria força ao patrimônio dos particulares e transfere para o patrimônio público. Aqui comigo. Os tributos se encaixam aonde aí? Na receita originária ou na receita derivada? É claro que é na receita derivada, que é obrigatória. Nunca tributo nenhum, qualquer que seja, se encaixa no conceito de receita pública originária. Por quê? Porque a receita pública originária é sempre voluntária. A pessoa só dá o seu dinheiro para o Estado se quiser. Existe tributo que a pessoa pode decidir por não pagar, só pagar se quiser? Não, não existe tributo aí, desse jeito, né? Então vejam aqui exemplos de receitas derivadas. Olhem comigo aqui no slide. Receitas derivadas, exemplos, nós temos tributos, todos os tipos de tributos. Impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, beleza? As multas também são exemplos de receitas derivadas. Por que multa é exemplo de receita derivada? Porque receita derivada são todas aquelas receitas que o Estado obtém à força, né? De caráter obrigatório, o particular é obrigado a pagar, independentemente de sua vontade. E multa a gente é obrigado a pagar, não é verdade? Querendo pagar ou não, a gente é obrigado a pagar. Não depende da nossa vontade. O confisco é um tipo de receita derivada do Estado. Nas poucas situações em que o confisco é admitido na Constituição, mas em sendo admitido nas poucas situações, quando o Estado obtém recursos provenientes de um confisco do patrimônio de um particular, é claro, ninguém é confiscado porque deixa ser confiscado. A pessoa é confiscada porque a lei obriga, a lei determina o confisco, ou seja, aquilo vai independentemente de nossa vontade. Não depende, não é uma receita que o Estado obtém em comum acordo com o particular, né, que depende da vontade do particular. Então, receita derivada é receita de caráter coercitivo, não é isso? Então, continuando, então vejam só, se cair numa prova de vocês, questão importantíssima isso, né?
O imposto de renda constitui uma receita pública originária da União. Está certa uma assertiva desse tipo? Não, porque receita originária é aquela que eu só pago se eu quiser ao Estado. Receita originária é aquela que depende da minha vontade para o Estado receber o recurso. Então, nenhum tributo é receita pública originária. Então, quando o conceito de tributo diz que tributo é uma prestação pecuniária compulsória, esse compulsório, que quer dizer obrigatória, nos remete a que definição? Que tributo é sempre uma receita pública derivada do Estado e não receita pública originária. Tá certo? Voltando para o nosso slide, que a gente só viu duas características essenciais do tributo. É uma prestação pecuniária e uma prestação compulsória. Vamos para a terceira característica essencial dos tributos, que é mais importante que essas duas. Vamos lá, voltando para a lousa. Então, tributo é uma prestação pecuniária, uma prestação compulsória. Terceira característica essencial dos tributos. Tributo, olha aqui, indo para o artigo 3º, continuando aqui, ó. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, vimos isso aí, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Essa passagem aqui, ela significa fundamentalmente um reforço ao elemento pecuniário que já vimos antes, né? Que tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, uma prestação em dinheiro. Então, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Tranquilo. O que vem agora é o que nos interessa. Que não constitua sanção de ato ilícito. Então, tributo é uma prestação que não constitua sanção de ato ilícito. Essa passagem aqui, tributo é uma prestação que não constitua sanção de ato ilícito. Essa passagem aqui é o terceiro elemento caracterizador dos tributos. O que é que significa nesta passagem o CTN dizer que tributo é uma prestação que não constitua sanção de ato ilícito? Esta passagem é exatamente a definição do nosso terceiro elemento. A definição aqui é exatamente a terceira característica. A definição que tributo não constitui sanção de ato ilícito, gente, significa neste momento que o CTN está querendo deixar claro uma coisa óbvia, é que a natureza jurídica do tributo, ela se diferencia claramente da natureza jurídica da multa. Tributo não constitui sanção. É isso que o CTN está querendo dizer. Tributo não constitui sanção pela prática de um ato ilícito. Olha, por pior que seja pagar tributo, quando a gente paga um tributo, parece até que a gente está sendo punido. Pagar tributo parece uma punição, mas não é punição. Quando eu pago imposto de renda, por exemplo, não está a lei me punindo por eu auferir renda. Quando é que eu pago imposto de renda? Segundo a lei do imposto de renda. Quando a pessoa ofere renda ou proventos de qualquer natureza. Então, você paga 27,5% de imposto de renda quando recebe salário. Está a lei tributária punindo alguém pelo fato da pessoa ter praticado um ato ilícito? Só se trabalhar e ganhar salário for hoje entendido como um ato ilícito. Ou então, ganhar na Mega Sena é um ato ilícito? Não, é ato ilícito. Então, auferir renda, vender mercadoria, que é fato gerador, que impõe o dever de pagar ICMS, né? Ter a propriedade de um imóvel, que é fato gerador do IPTU, ter a propriedade de um veículo, que é fato gerador de IPVA. Essas situações que nos obrigam a pagar tributos, né? Essas situações não se configuram como práticas, atos contrários à lei. Então, quando eu sou obrigado a pagar um tributo, essas situações que nos obrigam a pagar tributos, essas situações não se configuram como situações que são infração à lei. Pelo contrário, essas situações são situações apenas que caracterizam elementos, fatos que denotam que essas pessoas, vocês, possuem capacidade econômica, né, de contribuir com os gastos sociais. Nem todo mundo tem a propriedade de um imóvel, nem todo mundo tem a propriedade de um veículo, nem todo mundo tem a capacidade de auferir renda, proventos acima de um valor mínimo estabelecido na lei. Mas quem ofere recursos acima de um limite mínimo estabelecido na lei, quem tem a possibilidade de ter a propriedade de um veículo, de ter a propriedade de um imóvel, foram os elementos, os fatos econômicos que o legislador definiu
que esses fatos econômicos revelam um nível mínimo de riqueza que é passível de definir que essas pessoas devem contribuir com os gastos sociais. Não existe nenhuma relação em que o dever de pagar tributos tem alguma coisa a ver com a prática de alguma infração. Tributação não tem nada a ver com infração. Agora, a multa, as diversas multas previstas na legislação, as multas sim, elas sempre decorrem da prática de uma infração. Quando é que eu pago uma multa? Quando eu pratico uma infração. Então, o CTN diz, tributo não constitui sanção pela prática de um ato ilícito. Tributo não é sanção. São muito parecidos tributo e multa. Tributo e multa são muito parecidos. Tributo não constitui sanção, multa sim constitui-se como uma sanção pela prática de um ato ilícito. Veja, quando eu pratico um ato ilícito, e a lei define como sanção, como punição pela prática de um ato ilícito, uma série de consequências. A punição pela prática de um ato ilícito pode ser uma pena de reclusão, pode ser uma pena de detenção, uma sanção pela prática de um ato ilícito, pode ser no âmbito tributário, pode ser, e deve ser, em regra uma multa por descumprimento de uma regra tributária. Então, eu pratico uma infração, a sanção pode ser uma multa. Agora, tributo, quando eu sou obrigado a pagar tributo, eu não sou obrigado a pagar tributo porque eu descumpri uma norma tributária, não. Eu pratico o tributo pelo contrário, porque eu pratiquei uma norma tributária prevista na legislação. Eu pago imposto de renda, não é porque eu descumpri uma norma, eu pago imposto de renda porque eu realizei um ato previsto na norma tributária, em regra um ato lícito, auferir renda, vender mercadoria, ter a propriedade de um imóvel. Então, tributo não é sanção de ato ilícito. Ninguém paga tributo porque está praticando uma infração. Multa é que é sanção pela prática de um ato ilícito.